Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, na nossa última aula, eu pedi para que vocês realizassem uma pesquisa para mim respectiva aos exercícios aeróbicos e anaeróbicos. A pesquisa era a seguinte: eu pedi para vocês pesquisarem a diferença entre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos e citar como eles conseguem se complementar. Hoje nós vamos fazer esse debate a respeito disso e aí nós vamos iniciar a nossa apostila 3. Quem já teve um tempinho aí de olhar na apostila 3, vocês vão poder perceber que a apostila ela traz os esportes que utilizam as mãos e o primeiro esporte que ela traz é o handball. O handball, nós já debatemos ele no segundo bimestre, nós falamos bastante sobre as regras dele, então hoje nós vamos fazer uma revisão do handball. Eu vou postar para vocês um link de um jogo de handball e aí na próxima aula a gente inicia o assunto sobre alguns outros esportes de mão, ok? Então vamos lá. Aula do dia 21 de agosto de 2020. Debate sobre as diferenças entre esportes aeróbicos e anaeróbicos e revisão sobre os esportes de mão, o handball. Ok? Todos anotaram? Eu preciso que vocês estejam em mãos a pesquisa, o caderno de educação física e preciso que vocês estejam em mãos também a nossa apostila 3, tá? A apostila do terceiro bimestre. Então, hoje é a nossa primeira aula do terceiro bimestre, hoje a gente inicia ele, encerramos o segundo bimestre e aí nós vamos iniciar os nossos debates, ok? Então, vamos lá. Falando sobre a pesquisa, em algumas aulas atrás, eu expliquei para vocês o que eram os exercícios aeróbicos e o que eram os exercícios anaeróbicos. Falei para vocês como eles são importantes e como é difícil identificar o que é o aeróbico e o que é o anaeróbico. E aí pedi para que vocês pesquisassem. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as principais diferenças entre eles e aí vocês, por favor, observem se está igual a pesquisa de vocês. E aí vou falar também um pouquinho sobre como o exercício aeróbico e anaeróbico, como eles conseguem se complementar, como é importante a prática dos dois ao mesmo tempo, ok? Os exercícios aeróbicos, meninos, são aqueles em que o consumo de oxigênio é a principal fonte de energia para a queima de gordura, e eles são exercícios de longa duração. Os exercícios anaeróbicos, eles não utilizam oxigênio muscular, sendo de alta intensidade e curta duração. Eu pedi para que vocês colocassem alguns exemplos para mim do que são os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Os exercícios aeróbicos, eles têm longa duração. Por exemplo, a corrida, uma maratona, por exemplo, ela é um exercício aeróbico. Os exercícios anaeróbicos, a musculação, os exercícios utilizados em musculação, por exemplo, são anaeróbicos, são exercícios de curta duração e alta intensidade. Então, qual é a necessidade de coordenar esses dois exercícios? Se ele aumenta a oxigenação, ele ajuda no desenvolvimento que eu tenho aeróbico e o outro anaeróbico. Eu preciso desenvolver tanto a minha estrutura aeróbica, uma estrutura onde há uma maior oxigenação, quanto a minha estrutura de força também, que é utilizada em exercícios anaeróbicos. Então, vamos lá na importância da complementação entre eles. Então, o principal complemento entre eles, anotem por favor, ou então confiram se está igual à pesquisa de vocês. Eles se complementam porque a combinação entre os dois exercícios, o aumento do balanço calórico negativo, que faz com que a perca de peso seja mais rápida e permanente. Eu consigo aumentar esse gasto calórico nos exercícios aeróbicos e eu faço com que o meu aumento de massa muscular, meu aumento de força se estabilize. Esse aumento calórico negativo ajuda com que a perca de peso seja mais rápida e mais permanente. Então, essa é a principal função dos exercícios aeróbicos e anaeróbicos serem utilizados juntos, tá? Ah, professora, eu gosto de fazer só musculação, não vou fazer exercícios aeróbicos. A musculação coordenada com esteira, bicicleta, corrida, ciclismo, jump, aeróbicos, local, ginástica localizada, natação,
ela tem um maior desenvolvimento. Você vai perceber que a sua musculatura vai desenvolver muito mais rápido. Então, inclusive pessoas magras, pensem nisso, meninos. Os exercícios aeróbicos, eles não são só indicados para pessoas que querem perder uma grande quantidade de peso, tá? Os exercícios aeróbicos e anaeróbicos, eles têm que estar coordenados, inclusive em pessoas que não precisam perder peso, tá? Certinho? Todos conseguiram anotar a pesquisa de vocês correta, lembrando que todas essas pesquisas, todas as atividades realizadas estão sendo cobradas, tá? Então, gostaria que todos vocês realizassem, tudo bem? Então, encerrando o segundo bimestre, né? Agora nós encerramos o nosso segundo bimestre, nós vamos iniciar o terceiro bimestre. Nós vamos iniciar a nossa apostila 3. E aí, como iremos iniciar a apostila 3? Com o handball. O handball, ele foi muito falado no volume 2, nós falamos muito dele e agora nós vamos fazer uma revisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o handball enquanto esporte que utiliza as mãos, vamos falar das suas principais regras, de quantos jogadores, e aí vocês vão realizar para mim os exercícios propostos na apostila para que a gente possa corrigir na próxima aula, ok? Então vamos lá. Apostila e caderno em mãos. Nós vamos começar lá na nossa página 3. A página 3, ele faz algumas perguntinhas aí para vocês. E aí ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz é se você conhece esse esporte da imagem. Observe que ele parece muito com o handball, mas ele não é o handball, tá? Fica a dica. Essa questão, apostila página 3 e página 4, vocês vão resolver para mim, para que a gente possa corrigir na próxima aula, ok? Vamos lá então para a nossa revisão. O handball enquanto esporte que utiliza as mãos. Vamos lá. O handball, além de ser um esporte que utiliza as mãos, ele é um esporte coletivo de invasão. Vamos começar a nossa revisão por aí. O que é esporte coletivo? Os esportes coletivos são aqueles esportes que utilizam uma grande quantidade de jogadores em quadra. Eles são jogados de forma coletiva. Então, os esportes coletivos são esportes que utilizam uma grande quantidade de jogadores em quadra. Esportes de invasão. O esporte de invasão são aqueles esportes onde o objetivo é invadir a quadra adversária para que se realize determinada jogada, determinada pontuação. Então, o handball, ele é um esporte que utiliza as mãos, ele é um esporte coletivo e ele é um esporte de invasão. Nossa primeira anotação do terceiro bimestre é essa. O handball é um esporte que utiliza as mãos, um esporte coletivo e um esporte de invasão. Por quê? Porque ele utiliza as mãos, utiliza uma grande quantidade de jogadores em quadra, e o seu principal objetivo é invadir a quadra adversária e realizar o gol. Conseguiram anotar? Aí, lá na nossa apostila, ele vem dizendo assim, ó, o handball é um esporte coletivo de invasão, cujas regras são sistematizadas e aplicadas em todas as competições oficiais. Contudo, além de ser realizado como uma prática esportivizada, pode ser adaptado para a realização na realidade da escola, possibilitando participação de todos, independente das habilidades esportivas. Então, o handball, meninos, ele é um esporte adaptado. Quando se traz esse comentário na apostila, dizendo que ele é um esporte que pode ser adaptado, nós não estamos falando de competições, nós estamos falando de socialização, tá? Nós estamos falando de socializar, de todo mundo trabalhar junto, trabalhar em equipe. Nas competições, as regras oficiais do handball, elas precisam ser seguidas, ok? Então, vamos lá. Aí ele vem e fala um pouquinho aqui lá na página 5 das transformações que esse esporte sofreu, que são superficiais e estruturais, né? Vamos lá, variações superficiais ocorrem quando alguma regra do esporte são modificadas sem implicar na criação de uma nova modalidade esportiva. E as estruturais ocorrem quando a modificação das regras provoca alterações na estrutura do esporte, espaço, tempo, número de jogadas e movimentos, tendo como consequência o surgimento de uma nova modalidade esportiva. O esporte, meninos, ele não pode ser alterado. Como assim?
eu vou criar aqui no Dinâmico um campeonato e eu vou utilizar um pouco das regras do basquete, um pouco das regras do handebol e vou montar um jogo novo. Eu posso fazer isso? Aqui dentro do ambiente do Dinâmico, eu posso, enquanto professora de uma área escolar, e eu posso fazer esse tipo de alteração. Mas eu quero fazer um campeonato nível goiano. Vou fazer um campeonato todas as escolas do estado de Goiás e aí eu vou criar. Eu posso? Não. Eu, enquanto professora de educação física, não tenho o poder de alterar regras já pré-estabelecidas a um determinado esporte, como é o caso do handebol. O que pode acontecer é que eu crio um novo jogo e aí as federações, confederações vão avaliar esse jogo para ver se ele está apto a se tornar um esporte ou não, ok? Mas eu não posso criar uma competição fora do ambiente escolar utilizando as regras do handebol e modificando essas regras. Tudo bem? Ok? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. A primeira regra que ele traz para nós aí, lá na página 6, e aí eu quero que vocês sublinhem, ele fala um pouquinho sobre o passe e a recepção. Nós não vamos anotar de novo, só algumas coisinhas que ficaram em dúvida, porque nós já anotamos no último bimestre, tá? Então, vamos lá. Ele diz assim, quero que vocês sublinhem. Os fundamentos são os movimentos básicos, por meio dos quais os jogadores realizam as ações e alcançam o objetivo do jogo. Assim como no basquetebol, o handball é importante ter bom domínio da bola. Embora os fundamentos desses dois esportes sejam muito parecidos, o tamanho da bola, a dinâmica do jogo sugerem diferentes formas de utilizá-los, sendo a bola menor no handball e os jogadores devem segurá-las com os dedos abertos e com o punho relaxado. E aí ele dá aqui para vocês os exemplos de passe, que eu já falei para vocês, nós já falamos isso em quadra, tá? Eu quero que vocês circulem todos eles. Ele fala sobre o passe de ombro, o passe por trás da cabeça, o passe por trás do quadril e o passe de pronação. Certo? Conseguiram sublinhar os passes? Esses passes também nós já havíamos discutido nas nossas aulas passadas. Os principais, meninos, fundamentos do handball são o passe e a recepção. São os principais fundamentos e eles são tão importantes como o arremesso e a defesa do goleiro, tá? Porque caso não aconteça um passe correto e uma recepção eficiente, o lançamento até o gol ele não acontece. Então, o passe e a recepção, eles são de extrema importância. Vamos lá ver o que ele está falando aqui. No passe, a bola é lançada. Então, no passe, a bola é lançada a um companheiro de equipe. Por meio de troca de passes, é possível invadir o espaço do adversário e realizar jogadas com o objetivo de fazer o gol. Existem diferentes tipos de passe no handball. O mais utilizado são os passes de ombro, o passe picado, o passe por trás do quadril, o passe por trás da cabeça e o passe de pronação. E aí aqui ele identifica para vocês como são realizados esses passes. Vamos lá, recepção. É o ato de apanhar a bola. Eu quero que vocês sublinhem, tá? Tanto o passe quanto a recepção. Eu quero que vocês sublinhem, tanto o passe quanto lá na recepção. Então, vamos lá. É o ato de apanhar e segurar a bola com uma ou com duas mãos, sendo a recepção com as duas mãos a que proporciona maior segurança e controle da bola. Esse fundamento acontece sempre que a bola é passada pelo companheiro de equipe ou interceptá-la após um lance dos oponentes. Existem 3 tipos de recepção: alta, média e baixa. A recepção média, meninos, é a mais utilizada, é a recepção que geralmente está na altura do quadril. É importante salientar que durante a realização do passe e da recepção é preciso se movimentar bastante, procurando ocupar o espaço vazio para escapar da marcação dos oponentes e dar mais opções para o companheirismo da equipe realizarem o passe.
os companheiros da equipe realizarem o passe. O jogador que for realizar o passe deve olhar e manter a atenção voltada para o que para receber a bola, o qual deve deixar o braço levemente flexionado e as mãos posicionadas para realizar a recepção. Para receber a bola de forma adequada, é fundamental ir ao encontro dela e segurá-la firme. Então, meninos, o passe e a recepção de extrema importância. Eu vou postar para vocês um link da realização desse passe e dessa recepção. E eu gostaria que vocês realizassem para mim uma pesquisa sobre, anotem aí, pesquisa sobre a evolução do passe no handball. Evolução do passe no handball. Por quê, professora? Porque vocês vão perceber que o handball, desde a sua criação até os dias atuais, a evolução de como essa bola deve ser passada foi muito grande, tá? E aí eu quero que vocês pesquisem isso e a gente vai debater na próxima aula. Quero que vocês também realizem a atividade da página 3 e da página 4 para ser corrigida e feita na próxima aula. Nós vamos corrigir na nossa próxima aula e vamos debater também sobre a pesquisa. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a progressão e o arremesso no handball. Vou deixar para vocês os links do passe e da recepção de alguns jogadores. Observem o movimento, como o movimento deles são sistematizados, como é perfeita a execução desses movimentos, tá? Lembrando que todas as nossas aulas que estão sendo gravadas serão realizadas na prática posteriormente, ok, meninos? Então, assistam os links, observem os movimentos para que a gente possa debater na próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente continua corrigindo as atividades, falando um pouco sobre a pesquisa e falando sobre a progressão e o arremesso no handball, ok? Um abraço e até a próxima aula.